Eu vou ficar ao vivo aqui no Insta Já também. tô gravando na nuvem, hein? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Deu certo. Gravando na nuvem. Sensacional. Ah, Rebeca, você tem que liberar o compartilhamento de tela para mim. Você Por vai aqui em quê? compartilhamento, É, porque já eu sou, eu sou palestrante. Você que é foi. anfitriã. Oi, pessoal do Insta. A gente está entrando ao vivo aqui na aula pelo Zoom, tá? Quem quiser, como eu tirei da bio, quem quiser aí o link, entrar em contato com a Nath ou com a Rebeca, que elas enviam para vocês. Deixa eu ver se agora foi. Vai lá, parceirinha, com a aula. Obrigada, meninas. Deixa eu só organizar aqui. Puxa essa barra. E bora falar de um assunto que eu adoro, que é sobre marketing e refletindo, né, toda a minha vida aí ortodôntica, eu acho que o marketing, ele me fez cortar realmente caminhos e me ajudou até a estar aqui hoje falando com vocês. Então, é uma ferramenta que eu acabei utilizando de forma não pensada no início, que me levou a lugares assim que eu nunca imaginei. Então, não quero me alongar nessa primeira parte para a gente ir logo para o tutorial de Canva, que vocês estão ansiosos, tá? Mas eu sempre conto um pouquinho do que aconteceu comigo, né? Então, eu sou formada aqui em Londrina, eu fiz a minha vida acadêmica toda aqui, né? Estudei sempre em Londrina. E aí sou uma apaixonada, me vi apaixonada pela ortodontia mesmo, não quis continuar, parar os meus estudos, quis continuar, então eu fui para o meu mestrado, fui para o doutorado em ortodontia, mas assim, eu trabalhava em clínica popular, né? Como eu falo, a minha história é muito comum, eu acho que é por isso que a gente tem tanta conexão aqui com o público, porque eu acredito que a gente realmente construiu, eu e as meninas, incluo elas também, tudo que a gente tem hoje, e claro, não para por aqui, né? A gente sempre busca estar melhorando. Mas sem dúvidas, a internet deu uma guinada aqui nas minhas coisas. Então, eu comecei a fazer meu doutorado em 2018 e eu ainda só trabalhava em clínicas populares, e aí a gente cai naquela coisa de tipo, tô estudando tanto, né? Queria tanto aplicar tudo isso, mas não consigo, porque realmente é complicado, né? E me sentia desanimada naquele momento lá no doutorado. Aí, como vocês já conhecem, apareceu essa empresa aí da propaganda e eu via muita propaganda deles. Toda hora aparecia para mim, direcionado para dentista mesmo, venha fazer seu credenciamento e tal. E naquele momento eu pensei, eu vou ver qual que é, porque, né, estou num momento desanimada, eu sempre buscava cursos, né? Sempre quando eu ia para um congresso eu voltava muito animada, muito mesmo. Então estava pensando assim, cara, eu preciso ir para algum lugar aí, trocar uma ideia com colegas, né? Conhecer outras realidades para eu dar uma animada novamente. E aí fui fazer meu credenciamento em São Paulo, aqui em Londrina não tinha, fui para São Paulo, peguei um busão e fui, resolvi de última hora. E aí me abriu muita cabeça para esse mundo digital que a gente tanto fala, tá? E aí eu voltei muito encantada com o marketing da Invisalign e pensando o seguinte, falei, gente, se eu encontrei a Invisalign pela internet, as pessoas também podem me encontrar, né? E aí eu resolvi alugar um consultório. Então, naquele momento, só em clínica pop e tudo mais, fazendo doutorado, vou alugar um consultório e vou tentar fazer esses alinhadores ali, em outro ambiente, né? Que nas clínicas onde eu estava naquele momento era muito novo ainda, né? Era quando deu o boom mesmo do negócio. E aí eu peguei a fotinha mais séria que eu tinha naquele momento, coloquei e me apresentei como ortodontista, tá? Então vocês podem ver, ó, 6 de agosto de 2018 foi minha primeira publicação. E esse foi o primeiro consultório que eu aluguei. Então era uma sala
numa clínica antiga aqui de Londrina, o que era muito bom para mim, já tinha dentistas trabalhando há muitos anos ali, não tinha ortodontista trabalhando na época, e eles foram muito legais assim comigo, porque eles locaram para mim 2 vezes na semana só. Então, sabe aquela, ai, gente, será que vai dar conta? Será que eu não vou ter prejuízo? Mas o valor não era tão alto. Falei, quer saber? Eu preciso ver qual é. Então, eu aluguei, eu não saí das clínicas, tá? Eu remanejei paciente, fiz uma loucurinha ali, mas nesse momento eu não mexi em agendas de clínica, eu só pedi alguns dias ali, organizei a agenda, aquela organização que vocês conhecem, continuei no doutorado e fazendo tudo isso. E aí, gente, como que os pacientes iam me encontrar, né? Eu não tinha ninguém na família que fazia ortodontia, nenhum dentista também. E aí eu resolvi usar a rede social a meu favor. Naquele momento, olha, eu acho que eu pulei aqui um slide, mas naquele momento começou a dar resultado. Por incrível que pareça, né? Mas em 2018 não tinha tantos perfis assim de dentista, da saúde e tudo mais. E quando eu vi aquele cenário, eu falei, é a hora de fazer, né? Eu não tinha concorrência, não tinha ninguém que eu entrasse e falasse, nossa, dentista, massa, eu não encontrava, sabe? Eu acho que eu encontrei para falar a verdade, que era aquelas postagens mais engessadas, assim, de empresa. E eu vi aí uma oportunidade, comecei, e realmente os pacientes começaram a aparecer. E aí foi rolando. Comecei o consultório assim, levando tudo junto e misturado, e foi indo, mas foi a primeira vez que eu percebi que a internet, o Instagram, ele ia atuar ao meu favor, de mãos dadas comigo, porque realmente estava trazendo pacientes para mim naquele momento, tá? Durante o meu doutorado, eu também tinha o sonho de fazer uma experiência internacional. Então, eu queria conhecer alguma universidade, ficar um tempo lá, mas para a minha realidade era difícil, assim, até tinha oportunidade de tentar uma bolsa, ficar 6 meses, um ano, mas não era isso que eu queria. Então, eu fui claro, né, professora, consegui o estágio lá para mim, mas eu fui por conta, financeiramente falando, ficar um mês lá. E fui tanto para a Universidade de Louisville quanto para a Universidade de Harvard. Então, a minha pesquisa foi em conjunto com essas 2 universidades internacionais. E nessa época, que foi em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava assim bombando no meu Instagram, sabe? Eu fazia Instagram toda hora, eu não estudava muito sobre isso, mas eu fazia pelo meu feeling. Eu já tinha uma certa quantidade de pacientes, e muitos pacientes relatavam assim, não sabia que você era ortodontista, conhecidos meus, sabe? E aí eu coloquei tudo lá na internet, a minha experiência internacional. Se vocês forem, vocês vão encontrar os destaques ainda, tudo que eu vivi lá. E isso me remete muito à internet, que eu fico pensando, né? É tão legal de mostrar. Olha o que eu fiz, né? Eu fui para fora, fui estudar e tudo mais. E o meu paciente, ele só vai saber disso se eu contar. E eu vou contar boca a boca, por olha, e aí eu fui para Harvard. Não vou falar, né? Assim. Então, foi uma forma de me comunicar ali com os pacientes, para eles saberem que eu estava fazendo algo diferente e tudo mais, estudando fora. E isso gerou, assim, muita coisa boa, começou a me trazer mais pacientes ainda. Então, é um espaço que a gente pode compartilhar tudo que a gente está fazendo ali de uma forma muito legal, tá? E, claro, né, não poderia deixar aqui de compartilhar que eu tive meu primeiro negócio também na internet, a primeira parceria digital, que foi com as meninas. Então, a gente criou o grupo de estudos, a gente vem aí com esse grupo há 2 anos, se iniciou na pandemia, e está numa proporção gigantesca. Hoje a gente fica muito feliz, nós ficamos muito orgulhosas, né, com esse projeto que cresceu tanto, e a gente se encontrou pela internet. Então, assim, diante de tudo que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que a internet ela pode me ajudar em diversos aspectos, né? Tanto no consultório, quanto para conhecer novas pessoas, Gente, fiz amizade com tanta gente, eu tentei colocar as fotos aqui, não deu tempo. Comecei a ser convidada para congressos, porque a galera começou a me indicar. E, gente, isso só aconteceu porque eu estava aqui colocando a cara, falando, porque senão, né,
eu ia viver de indicação, e é difícil viver de indicação. Alguém lembrar de você para te indicar. Acontece? Acontece. A gente tem que pensar nisso também, né? Quando o trabalho é bom, nós vamos ter as indicações, mas eu falo que eu cortei caminho, porque assim, a gente foi se enfiando aí, né, meninas? Então, eu acho que a internet deu para todos se destacar, mostrar o nosso trabalho aqui e fazer tudo isso para que aumente pacientes, ou que a gente tenha um negócio na internet, enfim, várias oportunidades aqui, fazer amizades, trocar ideias e tudo mais. Então, tenho muito orgulho desse nosso encontro, tá? Então, foi mais ou menos assim que começou. E aí, depois, faz um ano que eu tenho o meu espaço, foi um espaço muito sonhado, e durante a pandemia, graças a Deus, eu tive assim um aumento de pacientes no consultório, né? E com a ajuda das meninas também no grupo, a gente trocava, o grupo já rolava, tá? Eu não tinha um consultório ainda, então a gente trocava muitas ideias. Eu tinha muito medo de ter meu consultório. Então, as meninas me ajudavam muito, só que o próprio grupo também, quando eu falava, gente, por exemplo, não sei qual cadeira comprar, será que eu monto ou não um consultório? Então, a gente tinha aquele apoio de tipo, olha, Marília, você vai encontrar isso no seu caminho, tem as dificuldades, mas é um caminho maravilhoso. Então, isso me deu um gás aí para ir atrás de um consultório que eu sempre sonhei. E é uma grande realização mesmo, foi uma grande realização. Eu transformei assim a salinha, reformei tudo bonitinho. É um consultório pequeno, mas é minha cara, sabe? E enfim. Então, tudo isso tem a ver com a internet também, né? Não posso negar. Eu falo que eu cortei no caminho, realmente. Eu fui num congresso, o congresso do Linea, né? Que é uma galera assim, eu achei que o público é um pouquinho mais velho do que a gente está acostumado por aqui na internet e tudo mais. Era um público diferente do que eu costumo falar. E lá, quando eu falei isso, falei, gente, olha, então vamos colocar aí 9 anos de formada, eu tô fazendo 10 esse ano, em 9 anos de formada, tá? Não é como especialista, de formada da graduação, eu consegui ter o meu consultório, eu consegui ter uma qualidade de vida, eu não eu trabalho bastante, mas eu tenho meus momentos de lazer, eu sou feliz na minha profissão, então eu acho que eu acordei caminho. E a plateia, assim, ó, a plateia concordando comigo. E algumas pessoas vieram conversar comigo depois, falaram, realmente, Marília, você cortou caminho, porque para mim foi muito difícil e tudo mais. Então, gente, para mim a internet é algo que eu levo assim com muita seriedade, sabe? E talvez isso facilite algumas coisas, eu não fique tão frustrada, porque eu sei qual que é o meu objetivo, que é criar uma marca forte, sabe? E para uma marca forte, a gente precisa realmente de tempo e de constância, tá? E, gente, o Instagram mudou também, né? Lá em 2018, quando eu entrei, quando eu não estudava nada, eu só postava foto e vieram pacientes, vieram mesmo, porque era uma outra vibe, não tinha esse negócio de algoritmo, era por ordem cronológica, tinha poucos profissionais na época, pelo menos na minha cidade tinham pouquíssimos. E aí, ele foi mudando e o negócio começou a ficar mais difícil, né? Eu sei, porque eu acompanhei essa mudança e eu posso dizer que do mesmo jeito que o Insta mudou, eu também me transformei nesse tempo e comecei a prestar atenção para coisas que realmente eu não me importava. Então comecei a estudar marketing, estudei um pouquinho sobre imagem mesmo, a imagem que a gente quer passar, sabe? Se vestir melhor, essas coisas. Então o Insta foi se transformando e eu fui na onda junto ali, sabe? E aí eu comecei a estudar sobre Instagram. Depois que eu finalizei o meu doutorado, né, que deu um alívio, comecei a estudar um pouquinho sobre marketing digital. É algo que eu adoro também. Eu falo assim que hoje, se eu não fosse mais dentista, com certeza eu ia trabalhar com o mercado digital, porque eu gosto muito, eu acho incrível e eu acho também que tem muita oportunidade. E aí, essa semana, acho que foi segunda-feira ou ontem mesmo, lá no nosso grupo, na nossa primeira turma do encontro, né, onde a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente estava conversando sobre isso, sobre algoritmo, né? Então, alguém enviou lá, vai ser transformado numa plataforma de vídeo, e o algoritmo, ele não me ajuda, essas coisas.
E aí, gente, na verdade, não é bem assim que funciona, sabe? Porque a plataforma do Instagram, ela viu que ela precisa o quê? Ela precisa pegar o seu cliente no colo, ela precisa entregar o que tem de melhor, porque o Instagram também começou a ter concorrentes, né? Então tem ali os vizinhos, né? A gente chama de vizinhos, para não falar o nome e levar bloqueios aqui, eu não vou nem falar que eu tô aqui, ó, ao vivo. Mas começaram a surgir também concorrentes até para o Insta. E aí o algoritmo, gente, ele não é um vilão como parece. Eu até coloquei a Malévola aqui, né, que a gente assistiu o filme, acho que ela é do mal, depois a gente vê que ela não é tão do mal assim, que ela é do bem, mas que ela faz algumas coisas que a gente não concorda. É tipo o algoritmo do Instagram. O que ele quer, gente? Ele quer que o consumidor fique na plataforma dele. Por isso que ele estuda tanto cada perfil. E em cada perfil tem como se fosse um ranking. Obviamente, esse ranking não aparece para nós, sabe? Mas a gente tem pontuações lá, então realmente ele entende se o público ele fica ali na sua foto, se ele curte, se ele comenta, se tem interação, ou se ele passa. Então, por exemplo, se a gente passa por um Instagram, né? E não dá bola, a gente sai da plataforma e o outro a gente fica, é claro que esse outro vai estar na frente. E isso é bom para o público, porque hoje em dia também tem muito conteúdo, então a gente não quer ficar vendo assim todas as informações que aparecerem, não, a gente quer nichado realmente. Então, para vocês não aparece muita foto de ortodontista, de dente, coisas relacionadas. No meu, por exemplo, aparece isso e aparece muita coisa de cachorro, né? Por causa do shake, eu gosto de ver, então eu curto, eu interajo com aqueles perfis. E quando eu interajo com aqueles perfis, o algoritmo entende, é isso que ela gosta de ver, entendeu? Então, o algoritmo não é tão vilão. Só que eu acho que a gente não precisa ficar preso, porque daí vocês podem se pegar pensando assim, mas então meu conteúdo é ruim. E não é nada disso, nosso conteúdo é um pouquinho mais difícil mesmo, principalmente para quem faz para paciente, tá? E aí, o que a gente precisa entender sobre as métricas, tá? Porque a gente se apega muito a uma coisa que a gente chama métrica de vaidade, que são os likes, seguidores, né? Essas coisas, enfim. E não é... Opa, gente, minha live caiu aqui. Alguém me ligou, caiu. E não é assim que funciona o negócio, sabe? A gente precisa pensar nas métricas que realmente importam. Então, por exemplo, se alguém vai no seu Instagram, faz um comentário, ela é uma métrica muito melhor do que uma curtida, tá? Que números. Mas tem uma métrica que ela é, vamos dizer assim, fantasma, que é o tempo que a pessoa fica no seu perfil, tá? Escutem isso e guardem isso. Isso vale mais que salvamento, mais que like, mais compartilhamento. Tudo isso, obviamente, é um conjunto que a gente sempre quer ter e tá certo querer ter. Mas, gente, o Insta, ele percebe quem fica mais tempo ali na sua foto, tá? Então, se você faz um conteúdo que gera um certo tempo ali para o seu público ver e que ele veja até o final e fique e gaste um tempinho ali, isso é muito bom. O Instagram te coloca num ranking um pouquinho mais acima, tá? E por isso que eu falo, gente, o algoritmo não é vilão. Talvez a gente que não está sabendo entender aí como trabalhar nessa plataforma, e principalmente com o público. Eu acho que a dificuldade, os perfis que eu olho por aí, é que a maioria, vocês querem atingir pacientes, mas quando a gente entra nas postagens, as postagens são direcionadas para dentistas. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Outras coisas que a gente precisa perceber é entrar lá nessas métricas e ver, será que essa foto que eu postei aqui, ela não gerou tanta curtida, não me trouxe seguidores, mas entra lá, vê se não teve clique lá no seu link que fica na bio, que provavelmente leve para o seu WhatsApp. Gente, se ela tiver 3 pessoas que clicaram para levar para o seu consultório, isso aí já é sucesso, sabe? E quando a gente entende isso, a gente fica com o ego menos inflado, porque né, a gente espera like, a gente espera que todo mundo visualize, que o Instagram entregue para todo mundo, e na verdade ele só vai entregar ali para o público que ele acha certo, tá? E para ele entregar para o público que ele acha certo, você tem que estar direcionando também essas postagens.
ok? Tem uma aula na plataforma que eu esqueci o nome, mas depois eu passo para vocês, que foi dessa palestra que eu dei no Linha, que fala daí sobre linha editorial, sobre uma bio e tudo mais, tá? Então aqui eu não vou me alongar muito, mas tem conteúdos na plataforma, e aí vocês podem acessar lá também, tá bom? E o que eu quero hoje, gente? O que eu quero hoje? Eu quero compartilhamento, quero like, quero seguidores? Não. Pessoal, eu quero criar uma conexão com o meu público, tá? Hoje o meu público é tanto de pacientes, para pacientes, quanto para ortodontistas, tá? E eu tenho uma boa conexão com esses dois públicos. Acabou sendo natural, porque como eu falo muito com ortodontistas, com dentistas e tudo mais, só que eu mesclo muita informação, eu consigo, assim, que o paciente entenda um pouquinho do que eu tô falando, sabe? Então, vocês podem ver nas minhas legendas, por exemplo, se eu vou falar diastema, então, tô falando diastema para você, mas eu também coloco entre parênteses ali, espaço aberto entre os dentes da frente, eu coloco ali, porque a pessoa que lê, o meu paciente que lê, ele vai entender também. Se vocês forem procurar ali nas minhas postagens de feed, vocês vão ver que eu tenho vários pacientes que interagem, porque eles acham legal. Então, mostrar o meu dia a dia é muito legal para o meu paciente também. Esses dias aconteceu algo assim, que eu fiquei, cara, olha que massa que é o Insta, sabe? Eu postei que eu ia palestrar lá em Nova York, na Universidade de Nova York, né, convidada pelo Basílio e pelo Celestino. E uma paciente tinha consulta comigo no dia que eu postei, tá? Gente, ela me levou uma caixa de bombom da Lindt para me parabenizar. Vocês acreditam? Escrevi um cartãozinho lá bem legal, falei, gente, isso é conexão, sabe? Eles fazem parte da minha história. E eu também faço parte da deles, porque eu sigo os meus pacientes também, a gente conversa demais. Então, o que eu penso hoje nas postagens, na criação de conteúdo? Eu quero gerar várias coisas com o meu público, mas o que mais importa para mim hoje é a conexão, tanto com vocês, então eu dou muita dica, eu quero ajudar realmente, enfim, vocês interagem comigo, vocês sabem, mas eu também quero ter o meu paciente ali pertinho, então pensem nisso, tá? Não postem por postar. E aí, quem que eu tenho aí do meu lado? Eu tenho o Canva. Eu comecei a mexer no Canva tem uns anos para fazer minhas artes. Eu gosto muito de trabalhar na internet. Eu já gostava antes, eu mexia com Photoshop quando eu era adolescente. Mas o Canva, depois que eu descobri ele ali, vamos colocar aí 2019, mais ou menos, eu achei uma plataforma incrível. Primeiro, porque ela é uma plataforma online, você não precisa baixar aplicativo e tudo mais. Segundo, porque ela tem uma base de dados, então você consegue se inspirar, você consegue usar as figuras que tem lá, inclusive as fotos que tem lá com segurança, porque hoje em dia a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Tomar cuidado para não usar imagens que têm direitos autorais, que isso aí dá um BOzinho, tá? Então é uma ferramenta sensacional, tem tanto gratuita quanto paga. E antes de entrar ali, eu queria explicar para vocês o porquê que me chamou a atenção esse formato de carrossel, né? Vocês veem que eu posto bastante e eu tenho, assim, bons resultados. Inclusive, eu acho que os meus resultados com o carrossel hoje são melhores do que os Reels, porque eu consigo fazer melhor, tá? Mas o último Reels que eu postei em colaboração com a Ortodontia Brasil, eu fiz pelo Canva também. Eu fiz as artes pelo Canva, depois só joguei Aí dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas só joguei num aplicativo de vídeo. Então, assim, esse formato, para mim, eu acho sensacional. E por alguns motivos, tá? Primeiro, pessoal, a galera não tá mais perdendo tempo na internet. Lembram a questão de tempo, né? Se a gente não entregar algo que seja bom para ela, ela não vai nem olhar ali, tá? Ela vai realmente pular. Então, a gente precisa entregar um conteúdo bom, só que ao mesmo tempo um conteúdo fácil de ser consumido, porque ela não quer ler um artigo, né? Ela quer aprender um negocinho ou outro. Então, o que a gente faz no carrossel? Nada mais é que uma diluição ali do conteúdo em várias etapas, né? Que você vai correndo, ele é contínuo. E aí,
ele acaba sendo um pouquinho mais leve, mais fácil de ser consumido, e a gente pode utilizar outras coisas, como tópicos, alterar os tamanhos de fonte. Eu coloquei esse aqui na capa para vocês verem, ó. Então, eu utilizei fontes de tamanhos diferentes, o porquinho ali, um CTA que eu vou falar mais para frente, que é para você arrastar para o lado. Então, isso gera aí uma certa curiosidade, não gera? Então, lembrem que o Insta, ele vê quanto tempo o seguidor para ali para ver seu post. Então, pensem nisso, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar, obviamente, e que é muito importante, é a capa, né? Então, a gente fala assim que 80% aí das pessoas, elas compram um livro por conta da capa, depois que elas vão ver o conteúdo. Então, a capa, sim, a capa é muito importante. Nessa proporção de 80 para 20, então você tem que colocar ali 80% da sua energia para fazer uma capa legal. Porque, obviamente, a capa que aparece primeiro, a gente fala que ela interrompe a navegação natural porque ela tem um arrasta para o lado ali. Então, ela apareceu algo impactante, que chamou atenção, né? Que para o seu público é legal, mas ela não termina por ali. Então, ela vai ter que ir para o lado. Já interrompeu ali a navegação, já ficou mais tempo ali no seu perfil, tá? Então, vamos pensar sempre na capa, tá? O título, obviamente, né? E geralmente a gente coloca o que a gente chama que é a dor da sua audiência, isso é muito importante. Qual que é a dor da sua audiência? Que público? E isso vai do público que você quer atingir. Então, por exemplo, eu sou focada em Invisalign, né? Em alinhadores. Qual que é a dor da minha audiência? Deve ser estética, né? Então, o público que quer alinhador, ele quer estética, ele quer mais conforto. E talvez ele não pense muito na higiene, mas pode ser que pense. Então, essas daí são as dores, tá? E aí disso vai surgindo aí várias ideias para você fazer as postagens, mas o título você tem que pensar muito bem. Então, por exemplo, aqui, eu poderia colocar um título expansão rápida da maxila, e lá eu ia falar alguma coisinha. Mas no momento que eu coloco colinha, acabou. Acabou porque a galera gosta de uma colinha, sabe? Então, a gente pode utilizar palavras. Por exemplo, aqui, o que chama a atenção de vocês? A palavra mentira, tá? Então, tipo, nossa, mentira, um Pinóquio. Cara, chama a atenção. Então, eu poderia colocar de outra forma aqui, sabe? Então, a gente utiliza essa dor e troca um pouquinho as palavras, usa umas palavras melhores, ou mesmo assim, você reformula a frase, né, de uma forma para ficar mais... o seu público ficar mais aguçado ali com o seu conteúdo, tá? Infelizmente, os termos técnicos, eles vão afastar as pessoas. Então, se o seu público, se você quer estar aí falando com pacientes, cuidado, tá? Com os termos técnicos, vocês sabem que é um erro muito grande que nós, dentistas, ortodontistas, cometemos. A gente fala umas palavras e acha que eles sabem tudo, e não sabem. E aí, a gente tem que falar da forma mais fácil possível, tá? Ai, Marília, mas vou parecer... Não, não vai parecer nada. A gente tem que ser óbvio. O óbvio precisa ser dito. E quando eu entendi isso, as minhas publicações também deram uma guinada, porque às vezes eu não colocava, falava, isso é muito simplista, isso aqui não é técnico. Gente, não é um local para ser técnico, tá? A gente não pode esquecer que apesar de estar ali relacionado com o nosso trabalho, isso aqui é uma plataforma visual, tá bom? E depois, né, claro, o conteúdo sempre vai precisar responder ali o que eu coloquei. Então, se eu coloquei que eu vou dar uma colinha, eu tenho que dar a colinha, senão não adianta fazer o título e não apresentar depois, tá? A segunda página, aqui no carrossel, ela é praticamente igual à primeira página. Por quê? Gente, às vezes a gente não gosta de um assunto logo de cara, primeira coisa, né? Mas a segunda coisa é que o Insta, às vezes, não mostra a primeira e mostra a segunda. Talvez você passou ali, rolou rápido, e o Insta entregou de novo para você. Só que com a segunda página. Reparem, isso acontece, tá? Então, acaba repetindo ali, só que agora com a segunda página, para ver se você curte. Então, ela é tão importante quanto a primeira. Então, aqui, ó, chama atenção, que a galera vai querer, gerou uma curiosidade aqui. O que é 4 milímetros que ela tá falando de unilateral? Vou dar uma olhada. Então, pensem sempre, primeira e segunda são os mais importantes, tá? A imagem pessoal,
Eu não costumo utilizar muito nos meus carrosséis, porque eu tô até assim com escassez de foto. Gente, uma coisa muito legal de ser feita são fotos profissionais. Invistam nisso, tá? Usem a criatividade e até para vocês colocarem nas artes. Então, a Dani, eu fiz essa publicação com a Dani, ela que fez essa arte, e ela colocou eu e ela. Ó. Olha como chama a atenção, né? Eu sei que vocês escutam isso toda hora, que pessoas se conectam com pessoas, mas continua sendo assim, tá? Então isso não vai mudar. Então, uma foto, claro, né? Uma foto profissional, bonita, que você fez ali, dá para a gente colocar no carrossel também, tá bom? E quanto mais elementos humanos, melhor. Então, assim, eu não coloco fotos minhas, porque eu tô com um pouquinho de escassez das fotos, mas eu coloco, como vocês vão ver ali nos carrosséis, imagens de banco de imagens de pessoas, eu gosto de usar criancinhas, acho bonitinho, de bancos de imagens do Canva, tá? Que é liberado. Então, tem ali o lado humano, sabe? Eu gosto, e eu me controlo para não colocar bichinho, essas coisinhas, igual tá nessa aula aqui, porque eu amo. Mas ali no meu feed eu dou uma controlada para tentar, por exemplo, o Pinóquio, vocês podem perceber que não é um bonequinho desenhado, ele é uma foto. Então eu recortei o Pinóquio para colocar ali, ele é um bonequinho de madeira mesmo e alguém tirou a foto, sabe? Então pensem nisso também, tá bom? Pensar em toda o detalhamento, né? Alinhamento de texto. Então, o alinhamento, ou ele é justificado, tá? Ou ele é centralizado. Nunca façam o outro que eu esqueci o nome, da direita para a esquerda, porque aqui no Brasil a gente não lê dessa forma, né? Então, a gente aprende a ler, na verdade, da esquerda para a direita. Então, pensem nisso. Tudo que dificulta o visual é ruim para o nosso conteúdo. Textos centralizados. E sigam isso. Então, se eu usei centralizado aqui no carrossel, usa no carrossel inteiro, tá? Que fica mais harmônico. Não esquecer também de colocar fontes legíveis. A gente tem uma tendência, eu vejo bastante por aí, de colocar aquelas fontes corridas lá, né? São lindas, só que não dá para ler. Então, às vezes, você não está sabendo, e nem a pessoa está entendendo por que ela passou, mas é porque ela teve uma dificuldade de leitura, tá? Então, reparem, tá? Reparem em congressos que a galera usa ou letras redondas ou mais quadradas, mas nunca aquelas letras corridas, tá? Porque isso causa uma certa dificuldade. A minha preferência são as letrinhas mais arredondadas. Eu acho que fica fácil de ler e fica um pouquinho mais sofisticado, moderninho, assim, tá bom? Então, isso é considerado as fontes legíveis, tá? Espaçamento também, gente. A gente acha assim que quanto mais espaçado, melhor, mas nem sempre é assim. Então, isso é só testando, né? Você joga ali, vai testando, vai fazendo, que uma hora você vai pegar o jeito do negócio, tá? Isso é muito importante também no CTA. O CTA é importante para qualquer postagem, não só de carrossel, tá? O CTA é o Call to Action, que é a chamada para uma ação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na minha última fotinha do carrossel, eu coloquei, gostou do conteúdo? Não se esqueça de salvar para consultar e não perder essas dicas. Era um conteúdo, é o da colinha, você pode consultar depois. Olha quantas pessoas salvaram. 414. Olha quantos curtiram. Menos, tá? Então, o público, ele precisa que você dê ali essa informação. E, gente, pede só uma, tá? Não, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, isso aí aqui no Instagram não funciona, não. Ok? Primeiro, porque a gente está pensando no tempo do nosso público, lembra que o tempo deles é muito precioso? Então, a gente pede só uma, tá bom demais. Segundo, porque o povo é preguiçoso. Então, se você pedir um monte, eles não vão fazer nenhuma, tá? Peçam uma. Dá certo. Estou mostrando aqui para vocês. E tem alguns CTAs que vocês podem utilizar no meio do carrossel, como, por exemplo, o arraste para o lado, eu coloco sempre no primeiro. Para ele entender, ele vai ler ali, ele vai arrastar. Né? Nossa cabeça, ela é assim. Você pode colocar no meio do carrossel também, se você está gostando, mande para um amigo, aí é usar a criatividade. E o CTA também, fora do carrossel, é bem legal, tá? Se você não utilizar numa arte, se você não utilizar, por exemplo, você colocou uma foto sua ali, chama para ação do mesmo jeito, faz um texto legal ali e chama para ação, que é muito importante, pensando no engajamento e no algoritmo vilão.
ok? E aí, pessoal, antes de entrar aqui ao vivo no Canva, que eu tô até nervosa aqui, eu vou colocar para vocês as dimensões, sobre as dimensões, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente cria uma arte assim, ó. Ela é contínua, tá? Só que a gente tem que lembrar que o Insta, ele tem o formato de 1080 por 1080, ou, até anotei aqui para passar para vocês, mas eu não utilizo muito, é o 1080 por 1350, que é o que ocupa uma parte um pouquinho maior ali, né? O que eu até prefiro quando eu vou postar fotos. Só que no carrossel eu acho muito difícil fazer, porque a proporção, para mim, é mais complicada. Então, eu acabo fazendo, utilizando essa menorzinha mesmo, tá? E a gente vai criar, então, um negócio só. Então, a gente vai manter a altura e a gente só vai colocando a largura. Como? Adicionando. Então, eu quero 2 carrosséis, então, eu vou colocar 1080 mais 1080, né? 260 por 1080. Então, ele já vai alongando, tá? Então, eu vou sair daqui para eu compartilhar uma outra tela para vocês. Isso aqui é uma colinha só que eu coloquei, mas vocês podem fazer a conta na calculadora também, se vocês esquecerem, é só ir somando. E eu vou colocar como que vocês fazem isso, tá bom? Então, vocês vão me dizer, hora da verdade agora. Falem para mim se vocês estão vendo o meu Canva, gente. Alguém me responda? Não. Não? Peraí, então. E agora? Sim. Eu vi que tem perguntas, vocês podem ir mandando, tá? Que depois a gente responde. Pessoal, então essa daqui é a plataforma do Canva online, tem de forma gratuita, vocês podem entrar, mexer um pouquinho, mas hoje, obviamente, eu pago, é barato, eu acho que dá, sei lá, menos de R$ 400 no ano, então menos de R$ 30 no mês, né? E tem coisa na nossa vida que compensa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir um aqui, mas antes, ó, vocês vão vir aqui para criar o carrossel. Vocês vão criar um design. E vocês vão vir aqui, ó, em tamanho personalizado, tá? E aí vocês vão colocar aquela colinha, ok? Então, por exemplo, 2, vamos fazer de 2. 160 por 1080. Criar novo design. Ó, tá vendo? Tá alongado, tá? Vou fechar essa daqui, porque eu vou pegar a que vocês escolheram. A mais votada no Insta foi essa arte aqui, tá? Se vocês quiserem saber mais coisas de outras artes, daí vocês vão me colocando que depois no final a gente abre aqui, vocês aproveitam e tiram todas as dúvidas, tá? Mas vamos lá. O que a gente vai fazer então? Então, Marília, aqui eu criei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu criei um carrossel com 7 partes, tá? Mas como que eu vou saber quando que começa um, quando que termina outro? Gente, a gente vai puxar linhas. Então, a gente vai vir aqui, ó, tá vendo? Na barra lateral, e eu vou puxar uma linha, ó. Então, eu vou vir marcar 1080. E aí, às vezes, ó, fica difícil, tá vendo? 1081, só que fica difícil. Então, você vem, aproxima e coloca aqui, ó, 1080, certo? Aí, a gente puxa outra, 1080, mais 1080 é quanto, gente? Ainda bem que eu tenho a cola aqui, porque senão... Então, 260, certo? Vamos lá, vocês escolheram um grande, hein? Vocês gostam de me ver sofrendo aqui. Tô brincando, vamos lá. Então, 3.240. Certo? Cadê? Aí, eu vou colocando aqui só para a gente não se alongar, tá? Mas para vocês entenderem. Ó, quando eu tiro o zoom,
Ó, tá vendo? Ele já tá divididinho ali para mim, naquelas proporções certinhas. Aqui já tava também, tá vendo, ó? E aí, gente, a gente começa a fazer o nosso carrossel, tá? Então, aqui, o que eu peguei? Quando você vem aqui em templates, ó, aqui já tem umas coisinhas bem legais. Eu não costumo ficar muito tempo nisso aqui, eu acabo criando o meu, mas, por exemplo, esse fundo meio degradê, eu encontrei aqui, sabe? Então, você pode procurar, assim, de acordo com o tema que você quer. Vamos colocar aqui, degradê. Não vai encontrar, não. Mas eu encontrei por aqui, ó. Então, vocês vão mexer, vão ver os fundos, ó. Aqui um parecido, tá vendo? Então, eu vim aqui, peguei esse fundo. Fundo pode ser qualquer um que você quiser. Vou tirar os elementos que já tem, ó. Bonitinho, né? Um degradêzinho legal, tá? Aí, eu resolvi falar sobre a apneia. E a apneia envolve o quê? Envolve o sono. Então, eu venho aqui em elementos, ó, e busco sono, nuvem. Ele vai me dar diversos elementos, tá? Eu gosto de usar colocar a palavra 3D também. Lembrando que se você colocar em inglês é melhor ainda. Mas, ó, apareceu aqui umas nuvenzinhas, ó que bonitinhas. Então, eu venho, escolhi essa nuvem. Aí já aparece coisas parecidas aqui, ó, tá vendo? Vamos escolher umas nuvenzinhas coloridas. Então, eu venho, coloco, vai montando. Aí, gente, a gente consegue também, ó, mudar a posição. Então, aqui tá a posição, tá? Eu quero trazer para frente porque eu acho mais bonitinho, ó. Ó, ficou mais bonitinho. Tá vendo? Aí, eu quero colocar uns brilhinhos ali em volta. Olha que bonitinhos os coelhinhos. Tudo que eu encontro, por exemplo, encontrei o pinguim, achei bonito, eu adiciono aqui, ó, não vou usar depois, ó. Adiciono o pinguim. Que aí você encontra umas imagens muito legais aqui. Que depois você entra e vai, o que que eu posso fazer com essas imagens? Brilho. Ó, então vai aparecer as estrelinhas. Então você coloca as estrelinhas, sabe? Tô copiando de cima, tá? De uma forma mais rápida aqui. Então eu coloco estrelinhas pelo... Aí, pessoal, lembra que eu falei que é importante a gente ter elementos humanos, né, nos nossos carrosséis, e eu acho que isso é muito importante. Então, vocês vêm aqui em fotos, ó. E aí você coloca, por exemplo, criança dormindo. Cara, eu perco horas, literalmente, aqui, fazendo carrossel, porque às vezes eu não encontro as imagens que eu quero, sabe? E eu gosto de pegar imagens assim, ó, que aparece bastante, porque dá pra gente recortar e eu vou mostrar para vocês como. E eu gosto de pensar que a imagem, ó, ela tem que, por exemplo, imagens cortadas aqui, ó. Essa criança ia ser ótimo se tivesse de corpo inteiro, mas cortado, o meu carrossel não vai ficar legal, sabe? Então você vai escolhendo as imagens. Se você não quiser recortar, você pode vir aqui, ó. Somente fotos recortadas, que daí ele já apresenta algumas fotos que já tem recortado, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Recortado. Mas esse talvez dá, mas não é criança, né, gente? E aí, gente, é nisso que acaba sendo mais trabalhoso a gente procurar as imagens. Então, criança, sono. Vamos ver se aparece. Essa daqui tá bonitinha. Não tá dormindo, mas... Mas eu vou colocar só pra gente não demorar muito eu explicar pra vocês, tá? Então, venho, coloco uma criancinha. Bonitinha. Fofa. Aí, nossa, eu vou contar esse segredo para vocês, hein? E dar um up aqui nas imagens. Eu coloco atrás de muitas coisas, vocês podem reparar lá no meu carrossel. Eu venho aqui no Elementos e utilizo essa palavra blur. E venho nesse aqui, ó, no primeiro.
Porque nesse primeiro eu consigo mudar a cor. Então, ó, eu coloco branco e coloco para trás. Olha o up que dá. Olha que bonito. Chamando atenção aqui para a criança, tá? Se eu não quero que, toda hora, agora eu vou colocar texto, aí às vezes eu quero clicar num negócio e esse grandão aqui atrapalha, vocês pegam e travam a posição aqui, ó, tá vendo? Bloquear. Então, se eu quiser mexer a criança, ó, a outra imagem não vem junto. Se eu seleciono, tudo mexe menos a imagem, ó. Então, isso é legal saber porque ajuda a travar algumas coisinhas, tá? Aí, gente, você vem aqui em texto. Aí, nas fontes, vocês podem... Depois eu posso passar umas fontes que eu utilizo para vocês, que eu acho legal, tá? Mas eu gosto de fontes, lembram, né? Fontes normais. E eu vou colocar aqui. Vamos inserir alguma coisa, vai. Vamos fazer da Saus mesmo? Então, eu venho. E aí, tá bonitinho, né? Mas eu quero dar ainda um foco maior para essa palavra. Geralmente, eu não uso muito preto, sabe? Eu gosto de colocar um pouquinho antes do preto, tipo um cinzinho. Eu acho que dá um... Quebra um pouquinho. Olha que bonitinho. Aí, vocês vêm aqui. Ctrl C, Ctrl V. Separa esse. Vem nesse de baixo. Efeitos. A gente vai deixar a letra brilhante. E neon. Tá 50%. Reduz, que senão fica muito. 1%, só que ele fica meio fosco, tá vendo? Então, você vem e coloca isso por cima, ó. Esse tá sem o... Então, você vem e coloca. Ó, que bonitinho. Lembra que eu falei da proporção das letras, que é legal a gente usar letras de tamanhos diferentes? A letra maior é a que vai chamar a atenção ali para o seu público, tá? Então, por exemplo, no caso lá do Pinóquio, as mentirinhas estavam em destaque, tá? Então, procurem as palavras, a gente chama de hierarquia das palavras, e isso varia muito do que você quer passar ali para o seu público, tá? Então, peguei aqui. Obviamente, né? Letra grande não significa chamar atenção, tá? A gente precisa do quê? De harmonia. E aí, gente, ó, eu gosto, ali em cima, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto que passe um pouquinho, por exemplo, assim, ó. Vamos colocar obstrutiva do sono. Ó, pegou o cachinho aqui da mocinha, não pegou? O que a gente pode fazer quando acontece isso? A gente pode usar aquele blur de novo, ó, vem aqui, arrasta para cá, coloca aqui, só que você tenta pegar da cor meio que do cabelinho dela, sabe? Geralmente fica aqui as imagens, ó, para você pegar as cores. Então, vamos ver se essa cor... Ó. Estão vendo? Desfocou um pouquinho ali, mas manteve a imagem, só que o texto ficou legível. Certo? Tudo bem que aqui eu não faria desse jeito. Eu acho que assim, ó, fica mais... Tá? Mas se tiver uma imagem, por exemplo, se essa imagem estivesse chegando mais pertinho assim, ó, você vem e coloca. Ó. Aí você pode ir adicionando e vai ficando mais legível, tá vendo? E coloca para trás, né? Ó. Ó. Que legal. Aí a gente pode fazer também o efeito de deixar redondinho ali. Aí é efeito, né? Vem, curva, ó, curvar, curva para o outro lado. Coloquei uma curvinha aqui para ficar bonitinho, ó. Ok? E o CTA, lembrem, né? Lembram, né? CTA. O CTA, geralmente, eu coloco ele bem menorzinho, assim, mais discretinho, sabe? Só um negocinho. E aí, gente, a gente volta aqui nos elementos e coloca... Eu não lembro
Vamos ver como que eu pesquisava. Vamos ver se arrasta aparece. Aqui, ó. Arrasta, já apareceu, ó, tá vendo? Aí eu clico no dedinho que eu quero. Isso são os elementos, tá? Ah, isso aí. Espera que salva. Nossa, a sorte dele é que salva, viu? Ó, tá salvo. Aí. Diminuo. E coloco na cor, tá? Uma coisa importante, pessoal, fazer isso aqui, ó. Pegar o seu nome, tá? O nome do seu Insta e coloque embaixo que a galera, se não compartilhe, não fala que foi você que fez. E vocês viram que dá trabalho, tá? Então coloquem, é importante para depois vocês não ficarem aí com problemas, ok? Aí eu gosto sempre de continuar a imagem, ó, tá vendo? Então, o interessante do carrossel é sempre ter um elemento que passa de um para o outro, certo? Então aqui tá passando, ó. Mas você pode pegar imagens, por exemplo. Vamos voltar lá no nosso banco de imagens. Olha que bonitinha essa imagem aqui. Gostei. Ah, Marília, mas não vai dar para escrever texto. Vai dar. Vou ensinar para vocês. Ó, pessoal, eu acho que essa tá muito grande, mas só para exemplificar. Aí vocês cortam aqui, ó, deixa um pouquinho, lembram? Deixa um pouquinho. Ó, então vai ter as laterais. Não, deixa eu trocar a imagem, que eu não tô feliz com essa imagem. Aqui. Gostei dessa. Então, ó, centralizei e cortei. Aí eu vou deixar só um pouquinho, ó, tá vendo? Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Vocês vão valorizar meus carrosséis depois disso, hein? Aí, pessoal, mas não dá para escrever aqui. Marília, aí vocês vêm aqui, ó. Coloca, pega um quadrado, coloca por cima da foto. Vem aqui em transparência e deixa transparentinho, ó. Ó, tá vendo? Só vou deixar uma imagenzinha, igual eu fiz aqui em cima, ó. Aqui em cima, estão vendo que aparece uma criancinha dormindo? Tá? E aí você vai montando e ele vai criando um carrossel bem legal. O mais importante do carrossel é você sempre ter o elemento que acaba do outro lado, tá? Então aqui, ó, eu tenho as nuvens, deixa eu ver o que eu posso mostrar para vocês. O CTA. Eu gosto de colocar também e dar um tchan ali, dar um charme. Granulação. Opa. Aqui, ó, granula. Gente, isso aqui dá um up, viu? Mas tinha aparecido. Aqui, ó. Isso aqui tem muito nas minhas artes, tá? Peguei um preto aqui só para vocês verem, porque às vezes, ó, tá meio sem gracinha. Você coloca por trás. Eu uso bastante, só que eu uso branquinho, ó. E envia para trás, tá vendo? E você pode mudar a transparência, ó, dar um charmezinho, ó. E aí, gente, quando vocês aprendem isso aqui, ninguém consegue copiar não, tá? Vocês também conseguem trazer imagens para cá. Então, aqui, ó, um aparelho meu, que eu queria mostrar o Hirax. Então, vocês vêm aqui em Uploads. Olha aqui o spoiler, pessoal. Vocês vêm aqui e vocês conseguem trazer algum arquivo que você já tem, ou mesmo você arrasta e solta, que ele vem também. Por exemplo, eu vou abrir aqui. Não vai aparecer, desculpa.
Mas dá para a gente arrastar de uma pasta e soltar aqui que ele carrega também, tá? Então, acho que é isso, as funções principais. Aí, depois que você fizer tudo certinho, vocês vêm aqui em compartilhar, baixar. Vou baixar o primeiro aqui, tá? Só para mostrar para vocês como que eu recorto sem perder a qualidade, que é muito importante também. Ó. Eu vou baixar só a página 1, em formato PNG, tá? Eu não costumo, você pode mudar aqui o tamanho, que aumenta a qualidade, mas geralmente para o Insta ela fica boa, sabe? Mas se um dia assim, vou fazer algo impresso, né? Até mesmo coisas grandes, assim, banner, essas coisas, vocês podem mexer daí na qualidade, tá bom? Então, peguei a página 1, PNG, vou baixar. Nove horas, já tô terminando, pessoal. E depois, se vocês quiserem, eu mostro outros, tá? E aí, olha como baixou. Vocês estão vendo a minha arte baixada? Nath? Sim. Uhum. Ó, baixou assim, ó. Baixa assim, tá? Um negoção. Aí você vem, ó, então aqui tá como sals, vou colocar o encontro teste. Só para a gente achar fácil. E aí a gente vem agora nesse site aqui, ó. Pine Tools, eu não sei como é que fala. Imagina eu lá em Nova York, né, gente? Tô ferrada. Aí, isso aqui é um site que ele vai cortar para nós o carrossel de forma bem certinha. Então, você vem, escolhe o arquivo, transferência. No encontro teste, ó. Nossa arte em PNG. Carreguei aqui. Horizontal, né? Que a gente quer que corte os pedacinhos na horizontal. E aí, quanto que a gente fez? 7, né? Então, ó, em 7, eu quero que corte em 7 partes iguais, tá? Eu gosto de salvar em PNG. E aí, eu vou recortar a imagem. Ó, as partezinhas. Você pode baixar qualquer parte ou você vem aqui e faz o download de todas as partes. E aí, pessoal, vocês não estão vendo mais também, né? Eu tenho que ficar voltando. E aí, pessoal, ó, as imagens estão aqui recortadas. Estão vendo as minhas imagens? Sim. Uhum. Ó, então, tem uma e vai para outra, ó, sempre com um pedacinho, sabe? Então faz realmente algo contínuo assim para o público, o que é muito legal, porque daí ele passa mais tempo ali consumindo o seu conteúdo, tá? Quero ver vocês arrasando agora no Canva, viu? Deixa eu voltar aqui para minha aula. Prometo que eu estou encerrando. Cadê? Estão vendo minha aula, pessoal? Sim. Uhum. Gente, é isso. Se vocês quiserem alguma outra dica, só entrar lá, ver qual arte que vocês têm interesse e me falam que eu vou ajudando vocês, tá? E, pessoal, agora tá lançado. Abriu agora, às 9 horas. Desculpa, passei 5 minutos, queria terminar às 9 em ponto. Mas a gente está super feliz aí, a gente deu uma degustação de tudo o que acontece dentro do encontro. Então, a gente tem
muita coisa técnica, mas a gente também tem essa parte que é muito levinha para vocês, né? Falar de conteúdo, falar de gestão de consultório. Hoje e amanhã a gente tem um desconto de R$ 500, então fica o mesmo valor que nós fizemos para a primeira turma, tá? E depois o preço muda para o normal. Tem muita aula, vocês vão curtir demais. E a melhor parte, para quem se inscrever primeiro, os 30 primeiros, tá? Para a gente deixar um pouquinho mais enxuto, os 30 primeiros que se inscreverem vão concorrer a esses belos brindes que a gente sabe que vocês amam, que é o kit de mini implante, um kit de acessórios que a Rebeca fez com a Infinity, que ela mesma escolheu. Esse kit é muito massa. E o kit de brackets linha. Vocês vão ver que lá dentro do encontro a gente fala bastante sobre esse bracket, né? Uma prescrição, e que a gente está utilizando, a Rebeca utiliza demais, e eu e a Nath começamos a utilizar, e agora a gente também só utiliza ele, então são produtos que realmente a gente indica e a gente conseguiu para vocês, tá? Então, os 30 primeiros estão concorrendo, a gente vai fazer a live para sortear ao vivo no dia 29, depois eu passo o horário para vocês, tá bom? Deixa eu descompartilhar a minha tela para vocês verem a gente. Marília, antes de você descompartilhar, tem uma... A Jéssica pediu... Deixa eu ver. Não. Tem uma pergunta aqui da Adriana, que ela não conseguiu achar a linha ali para delimitar o tamanho das páginas. Se você poderia mostrar de novo. Tá, essa pergunta não apareceu para mim. É que tá no chat essa. Tá, peraí, então. Deixa eu sair daqui, para não confundir. Tá, vou voltar aqui para o Canva, tá? Tá aparecendo o Canva? Tá. Tá? Tá. Uhum. Ó, a gente vai pegar a barrinha para medir aqui na lateral, ó. Ó, então vou tirar meu mouse. Estão vendo a minha seta preta? Não é aqui em cima. Aqui em cima a gente corta para baixo, ó, tá vendo? A gente tem que vir aqui no lado, quando aparecer as setinhas para os dois lados, estão vendo? E aí sim a gente clica e puxa. E aí fica fácil, ó, mexer nessa barrinha, tá? Por que que eu dou zoom? Porque às vezes é difícil colocar bem certinho. E se a gente não fizer certinho, às vezes na hora de cortar vai dar meio ruim, porque você monta em cima disso, né? Tá? Deu para entender? Não, eu acho que isso não é só para o que é pago. Que a Adriana perguntou aqui. Eu acho que o meu não tem porque não é pago. Não. Teve uma época que eu não conseguia também, porque eu tentava puxar aqui, ó. É daqui, ó. Você vem para o lado, vai aparecer, você puxa. Mas não, esse recurso aqui não é... Esse recurso é gratuito. Você precisa, ó, deixa eu só ver se... Aqui, Tenta abrir um... Aqui, ó. Você tem que vir aqui em arquivo e deixar a régua aparecendo também, ó. Mostrar réguas e guias, tá vendo? Arquivo, mostrar réguas e guias, tá? Você pode deixar aparecer aqui as margens também, é importante respeitar a margem, se você quiser deixar tudo, ó. Tá? Então, é aqui, ó, em arquivo, mostra régua, mostra margem, mostra sangria. Sangria. Agora deu certo. Deu? Uhum. Marília, agora eu vi. Giovana, obrigada, Gi. Você comentou sobre o seu período fora do Brasil. Eu estou me formando agora no final do ano e quero muito ir para Portugal. Que legal. Ai, olha, eu tenho um conselho para você, sim. Você ter pessoas, é o que a gente, vou descompartilhar aqui. É o que a gente fala, assim, né, para os alunos. Você precisa estar do lado das pessoas certas, é o que a gente chama, né? Não que a gente vai te ajudar internacionalmente, se bem que a gente tem participantes internacionais aqui, inclusive de Portugal.
Mas especificamente para o seu Muitos caso, participantes internacionais. é, Muito tem, em Portugal, inclusive, né? tem mesmo. Gi, no meu caso, uma professora, a minha orientadora, que fez a ponte, porque foi assim, olha que legal, eu tenho muito orgulho por conta disso, da história por trás também, porque a Dani Garibe foi para Harvard, depois de 10 anos, ela conseguiu para minha orientadora, que na época fazia pós-doc, não, doutorado a Thaís fazia, daí a Thaís foi, e aí depois de 10 anos, a Thaís conseguiu para eu ir. Mas eu não conseguia ir, tipo, ficar muito tempo, né? Aí eu fui do jeito que dava, mas foi realizar um sonho mesmo, assim, que eu queria muito ter essa experiência. Então, eu tentaria ver ali professores, como que você pode chegar nos professores, porque eles que vão conseguir te ajudar dentro da faculdade, sabe? Tem que ver quem que tá lá em Portugal mesmo, né? Tá? Mas eu consegui assim. Meninas, vocês têm o cronograma das aulas que estão disponibilizadas? Eu acho que ali, Larissa, quando você entrar na página, vai aparecer todas as aulas que já estão disponíveis, tá? Se eu não me Muita engano. aula, muita. Se prepare para maratonar. É. A gente tem muita aula, só que a gente fala assim, o interessante realmente também é o daqui para frente, né? Porque vocês vão ter aula a cada 15 dias. E não só a aula, assim, né? Essas aulas comuns. A gente vai discutir casos clínicos, a gente gosta de trazer muita gente diferente para vocês verem diferentes visões também. Então, não é só a gente, sabe? Tá? Legal é assim, é que não sentir que perdeu, né? É. O que já passou. Então, o que já passou tá ali também, né? E aproveitar o que vem agora. A Jéssica perguntou aqui, o que vocês indicam? Um perfil só ou criar separado? Eu prefiro separado. E eu tô falando como consumidora também, né? Porque eu tenho uns amigos que são médicos e tem um até que esses dias postou, ele é cirurgião torácico. Tipo, eu sigo ele porque ele é meu amigo. E aí, a hora que eu tô passando feed, tem foto de cirurgia, sabe? Um negócio que eu, sei lá, eu não tenho interesse. Eu acho que tem que... Eu prefiro separado. Não sei, as meninas. Eu prefiro separado também. Porque eu falo assim, eu falo que o meu Instagram é meu portfólio, né? Então, eu criei o meu Instagram para pacientes inicialmente, né? Meu foco era ter pacientes, então o que eu posto ali é para chamar a atenção dos meus pacientes e depois veio dentistas, então também para chamar a atenção dos dentistas. Então, se não é paciente, não é dentista, não faz sentido ele estar ali no meu Instagram. Se quer saber da minha vida pessoal, venha ser meu amigo para entrar no meu Instagram pessoal. Mas eu posto muito nos stories, né? Assim, que fica 24 horas e depois some. Então, eu penso assim. Mas eu sei que as pessoas, elas têm um interesse, a Marília que estuda muito marketing, talvez vai falar isso. As pessoas, elas têm um interesse na vida pessoal das outras pessoas, e quando você posta coisas da sua vida pessoal, tem mais engajamento, né, de fato. Mas... E não é, porque assim, é o que eu estava explicando na hora do algoritmo, para qual que é o seu objetivo, sabe? Porque o engajamento, é óbvio que se você postar uma foto maravilhosa de biquíni, a galera vai amar. Mas qual que é o Ele vai te engajamento? comprar. Qual que é o engajamento que você procura? É paciente que você quer? E aí você direciona. Hoje eu não me importo muito com perfil, sabe? Eu acho assim que eu aprendi a lidar tão de forma profissional mesmo, que tudo que eu posto muito minha vida pessoal, mas são coisas assim que eu postaria mesmo para os meus pacientes, que se eu não estivesse falando, eu ia contar de qualquer jeito, que eu tenho um cachorro, que eu passei com o cachorro. São coisas do meu dia a dia que fazem muito sentido com a minha linha editorial, sabe? Então, acho que você não tem que se preocupar qual o Instagram transformar ou fazer um novo. Para mim, as meninas têm dois. Eu não consigo ter dois. O meu ficou abandonado total, sabe? Porque hoje o meu é o profissional e o pessoal tá tudo junto ali. Mas é muito do que você quer, tá? Isso aí não vai. Você só tem que saber, assim, por exemplo, que às vezes algumas coisas muito da sua vida, por exemplo, o que me pegava? Eu ia num batizado, pegava uma criança, né? O meu primo. Tipo assim, daí você vai postar uma foto ali no seu Insta, né, profissional.
tem um story para isso, sabe? Então eu lido de boa. Acho que vai muito do que você se sente mais à vontade, né? Exatamente. Mas agora é importante, assim, se você só tem um Instagram hoje, e vamos imaginar que ele tem 2.000 seguidores, é mais legal você pegar esse que tem 2.000 seguidores e transformar ele num profissional e alimentar um outro pessoal, porque aí você já está começando com 2.000 seguidores, né, que podem ser pacientes da sua cidade, podem ser pessoas da sua região, do seu convívio, que vão começar a conhecer seu trabalho. É melhor você pegar esse perfil e transformar ele no profissional do que você começar um outro do zero, né? Que é difícil, difícil crescer hoje está cada vez mais difícil crescer no Instagram, né? Hoje não está fácil crescer, então você já tem uma conta que tem ali uns seguidores, se não tem outra profissional, pega essa e transforma ela no profissional e abre uma outra pessoal né, que chama, enfim, porque já tem, pelo menos, já vai ter alguns seguidores aí para começar, né? Seguidores potenciais, que é o que a Marília falou. O Instagram tem que ser realmente uma ferramenta que traz algum retorno do que você só ficar aparecendo ali no Instagram, né? A Paola está perguntando onde você faz a inscrição. Tá nos grupos de WhatsApp, mas tá na nossa bio também. Na minha bio tá, não sei se as meninas colocaram. Já vou colocar agora. Então na nossa, qualquer bio você encontra para fazer, tá? E Érica, seja bem-vinda. A Érica colocou aqui que já fez. Você tá concorrendo aos nossos brindezinhos. Gente, corre agora, nós vamos fechar aqui, corre e se inscreva, porque... Quem tá no primeiro encontro, qual é a diferença desse? Nenhuma, gente, não se inscrevam de novo, pelo amor de Deus. Essa é a segunda turma, vocês estão na primeira ainda. Quem tá na primeira vai poder renovar depois. O pessoal tá apavorado. Ai, quem já faz parte? Galera comprando 2 vezes. Qual o nome do site para fazer o recorte? Coloca aí, Pinetools. Tem o aplicativo também, né, Marília? Acho que é Photogrid, como que é? Que dá para recortar. Mas ele perde qualidade. Ele perde qualidade. Como, tipo, por exemplo, eu uso essas imagens mesmo, tipo de foto, nesse aí ele perde qualidade, então é melhor nesse site, tá? Eu vou escrever aqui, deixa eu ver se aparece. Apareceu para todos? Não, né? Não. Aparece para o anfitrião e palestrantes. Mas tenta entrar aí, Natália. Se não der, você me chama no Insta que eu te passo. Acho que a inscrição, já respondi. Já fiz minha... Bem-vinda. A galera tá se inscrevendo. Gente, isso aí, pessoal. Vocês não vão se arrepender, não, viu? E chamem os amigos também. Eu acho que é isso, né, gente? É isso, eu acho que foi muito legal esse nosso... Nossa semana. Essa nossa semana de degustação. Foi muito legal mesmo, né? A gente poder falar um pouquinho da forma que a gente trabalha, das coisas que a gente mostra aqui e do tanto que a gente pode se ajudar, né? Dentro dessa comunidade. Eu acho que o grupo ali do WhatsApp é um negócio muito, 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 muito legal, né? O pessoal manda caso clínico também para pedir ajuda para planejar. Eu não tenho dúvida. Forma de cobrar. Não, quem entra não sai mais, tá? Quem entra não sai mais. Quem entra quer comprar aqui, ó. Quer entrar na segunda. Muita gente está voltando, recebi mensagem de muita gente que participou dos encontros avulsos e acabou não entrando na primeira turma e que vai entrar agora porque ficou de fora da primeira turma. E, né, eles estavam tão acostumados a comprarem por mês, ficaram de fora e a galera tá voltando. Então, assim, de fato, quem entra não quer ficar de fora, quer fazer parte. Certo, então. Certinho? Nossa, só os brindes aí, meu Deus! Né? O kit de mini implante que a gente usa, eu uso tanto, adoro meu kit da Morelli também. Mas só de brinde aí já deu uns R$1.000. Já, só o kit de mini implante é 490, eu vi hoje. Já deu R$1.000 de brinde, agora que eu tô pensando aqui.
O Marcos Jansson colocou assim na dele, gente, ó, tem esse daí, ele tinha os brindes lá, o livro dele e tal, dele falou a mesma coisa, só esses brindes já paga e vai lá que você vai ganhar o brinde. Não, agora que eu pensei aqui, Eu quase comprei, eu falei, nossa, por eu não alto tô aqui, ó, um kit mini implante, um kit bruxaria, um kit linha, deu mais de R$ 1.000. O dele tinha mini implante também, Jamais. meu Deus, eu vou ter que fazer, eu quase fiz a inscrição, vai que eu ganho, é sério, ainda bem que eu não fiz, tava com o curso pago lá da Dani, comprar outro. 30 pessoas foi pouco, gente, tinha que ser para as primeiras 50 pessoas. Já tá acabando. Bora, a gente espera vocês, tá, gente? Beijão, obrigada por estarem aqui Beijo, conosco. obrigada. Esperamos vocês lá. Beijão, tchau, tchau.